E aí pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu quero dar algumas dicas para vocês, pessoal, de como a gente executa as obras que a gente está trabalhando aí. Então, em primeiro lugar, pessoal, quando a gente é contratado para fazer uma execução de uma obra, certo? De casas térreas, né, que a gente é habilitado a trabalhar em casas até 80 metros quadrados, então o que a gente se preocupa no primeiro momento? Então, quando a gente vai fazer a visita, vamos começar a nossa obra, o que a gente faz? A gente vai visitar o terreno, certo? E de imediato, pessoal, a gente pede o proprietário fazer um laudo de sondagem. Então, o que seria o laudo de sondagem, que é o mais habitual, né, que tem que ser feito, mas uma coisa é a realidade das obras, uma coisa é norma. Então, todo projeto, ele precisa de um laudo de sondagem. Mas a gente sabe que 90% das casas de pequeno porte não é executado, não é feito um laudo de sondagem, que é aquele processo que a gente investiga o solo e olha se o solo, o tipo de solo que é, se é uma areia, se é um silto, se é uma argila, qual o nível do lençol, certo? Por que isso é importante, pessoal? Porque muita gente erra. Primeiramente, a pessoa compra um terreno, primeira coisa que a pessoa faz é correr no depósito e fazer uma fundação padrão. Ah, o meu vizinho fez sapata, eu vou fazer sapata também. Então, é meio que quase que um padrão. E esse padrão se repete. Eu já vi casos onde o cara vai, compra toda a fundação em sapata e começa a fazer a escavação da água ali nos 30, 40, 50 centímetros. E aí, o que eu faço com essa sapata? Então, eu já não posso mais usar um tipo de fundação rasa numa situação dessa. Eu teria que partir para outro tipo de fundação. Então, é muito importante a gente analisar primeiro, mesmo que eu não faça um laudo de sondagem, que a gente sabe que é difícil ser feito, né? Mas a gente faz ali uma análise tátil visual do terreno, procura cavar ali com uma cavadeira tipo trado, né? E sente ali no tato mesmo, né? A gente já tem um feeling de obra, a gente sente o tato, uma análise tátil visual, qual é o solo, se é um solo muito úmido, se é um solo seco, se é um solo arenoso, e a gente já pode predestinar qual a fundação que a gente vai usar, e aí sim, baseado na fundação, a gente conversa ali com os vizinhos, e você usou que tipo de fundação aqui e tal, a gente bate um papo ali para tentar entender o comportamento ali das outras casas. Então é mais ou menos isso que a gente faz. E o que a gente faz? Quando a gente começa a execução de um projeto, o que a gente vai analisar, pessoal? Primeira coisa, concreto armado não é o que a gente executa em obra. Aí você vai me dizer, concreto armado não é o que a gente faz em casa? Não, concreto armado, pessoal, olha para um prédio, olha o esqueleto de um prédio, olha como é feita a estrutura de um prédio, as etapas que é feito o esqueleto, parede, aquilo é concreto armado, certo? O que nós fazemos não é concreto armado, certo? É alvenaria, ela participa, a alvenaria, ela trabalha como estrutura, parte da estrutura na nossa obra. Por quê? Por exemplo, essa última casa que a gente fez, projeto que a gente aproveitou a resistência da alvenaria nas nossas obras, porque é isso que a gente faz. Porque o que a gente faz em obras de pequeno porte? A gente faz a nossa fundação, seja ela em sapata, seja ela em estaca, certo? Faz os nossos baldrames ali, certo? Ou uma sapata corrida e começa a fazer a parede, pilar, a parede já serve de forma para os pilares, a parede já serve de forma para as vigas e a gente vai subindo. Então o que acontece? Aquela parede, aquele bloco que você comprou lá no depósito, que o cara te vendeu como bloco de vedação, ele não vai estar trabalhando como bloco de vedação. Por quê? Porque ele vai estar recebendo o carregamento da viga que a gente fez lá em cima, ou seja, né, corrigindo, não é uma viga, é uma cinta. Se eu coloco um elemento estrutural em cima de uma parede, ela não tem função de viga. A função de uma viga é receber carregamento e transmitir para o pilar. A partir do momento que eu tenho um elemento em cima da parede, ele já está descarregando na parede. Ou seja, não é só o pilar que está recebendo a carga, teoricamente um pouco da carga. A sua parede também está recebendo carga. E como a alvenaria, apesar de ter esse nome de alvenaria de vedação, certo?
a parede, os blocos de vedação têm uma certa resistência. Tem até um vídeo no canal dizendo quanto que cada bloco resiste. Então o que a gente faz? Pelo menos o que eu faço? Pego, aproveito a resistência do bloco, certo? Procuro trabalhar com fundações mais lineares. O que eu quero dizer linear? Porque em prédios a carga desce das vigas para os pilares. Pilares desce para os blocos de estaca e descarrega no solo. Isso é um carregamento pontual, porque está trazendo ali e fazendo isso aqui. Só que nas obras que a gente executa, o que acontece? Como a viga descarrega em cima da parede, essa parede ela vai ter uma certa deformação, certo? As pessoas, às vezes, elas se iludem, falam, não tem deformação no bloco. Existe uma deformação para carregamento pequeno, mesmo que seja que pouco. É bom que a gente entenda, pessoal. Todo material deforma, essa caneta deforma com carregamento, isso aqui deforma, essa calculadora deforma, o bloco também deforma. É que a olho nu, pelo carregamento ser pouco, então não é visível você ver aquela deformação no bloco, mas o bloco deforma. E se a parede, como a parede tem uma rigidez, uma altura muito grande, ela acaba aqui empurrando ali a nossa parede, que vai empurrar a nossa viga baldrame. Por quê? Por isso que eu prefiro fazer uma sapata corrida, já que a carga ela não é pontual igual nos prédios. A carga é uma carga distribuída em todo o trecho da nossa fundação. Então, às vezes eu prefiro fazer uma sapata corrida e eu consigo aproveitar, lógico, se eu tiver um solo de resistência, né? Porque como a viga baldrame, ela não considera o solo que tem abaixo dela, né? Às vezes a gente coloca ali a viga baldrame em cima do solo, mas não é considerado no cálculo, certo? E a sapata corrida, uma viga corrida, é considerado a resistência do solo. Então, já que eu tenho cargas lineares sendo distribuídas na fundação, então, mais do que econômico e eficiente, né, é fazer uma fundação corrida. Então, pessoal, é diferente. Concreto armado que se executa em prédio é diferente do que a gente executa em obras de pequeno porte. Então, se você souber aproveitar a resistência da parede que está ali de graça para você, certo? Se ela está de graça ali, já vai usar ela como forma, então aproveita a resistência dela. Então, é esse método que a gente usa, pelo menos eu uso quando eu trabalho, quando eu executo as obras que a gente faz. Então, isso é um dos pontos que a gente pode trabalhar com a alvenaria. Tem muito mais para a gente falar, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu vou estar gravando um vídeo aí falando sobre as vergas, contra-vergas, como a gente pode aproveitar mais eficiência ali das vergas de pilar a pilar, ou seja, além dela ter uma eficiência maior para evitar ali aquelas fissuras a 45 graus, também eu consigo travar ali os elementos, os pilares no caso. Então, fica aí para o próximo vídeo.